Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Hoje são 5 de setembro de 2024. Hoje o Senhor me trouxe uma revelação e Ele me mostrou que o juízo dele estava vindo e estava muito próximo. E pelo juízo que Ele me mostrou, eu acordei logo e fui orar, buscar a orientação dele para saber se a revelação tinha vindo dele. E a partir do momento que eu comecei a orar, um trovão rasgou os céus daqui de onde eu moro. E continua trovejando, E o Senhor me levou a Jeremias 4, versículos 4 a 6. E assim diz: Circuncidai-vos ao Senhor e removei os prepúcios do vosso coração, vós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha sair como fogo, e queimem tanto que ninguém possa apagá-lo, por causa do mal dos vossos feitos. Declarai-vos em Judá e divulgai em Jerusalém, e dizei: Soprai vós a minha trombeta na terra, clamai, ajudai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Erguei estandarte em direção a Sião, batei em retirada, não permaneçais, pois eu trarei o mal desde o norte e uma grande destruição. Aqui nessa palavra, o Senhor confirma a revelação entregue, e nos alerta que nós devemos voltar aos caminhos dele, que nós devemos renunciar às obras erradas que fazemos e tirar ela do nosso meio, Circuncidai-vos, ou seja, arranquem toda a maldade que há em vocês. Se voltem para o Senhor em jejum, em oração, com vestes de humildade, porque um juízo muito grande se aproxima. Eu continuei orando e o Senhor me levou a Jonas 1, versículo 2. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Então, assim como Jonas, ele foi levantado por Deus e chamado a pregar o arrependimento para aquela cidade sanguinária, para que eles se voltassem para Deus, pois o juízo de Deus era chegado. Agora ele está me levantando para também avisar do juízo que está por vir. Eu não sei se é daqui a 40 dias, porque a palavra de Jonas, foi um juízo que viria a partir de 40 dias se aquela cidade não se arrependesse. Isso eu não vi, se seria daqui a 40 dias. Essa foi a palavra que o Senhor me confirmou, a revelação que eu vou entregar a vocês agora. Mas eu sei que está próximo, bem próximo de acontecer. Então, o que eu posso dizer para vocês? Se voltem, se arrependam, clamem ao Senhor, voltem ao primeiro amor, vejam onde vocês caíram, renunciem àquilo que lhe afasta de Deus, porque o juízo de Deus está bem próximo. E o Senhor me levou e eu vi novamente, estava vendo um noticiário numa TV, E aquele noticiário estava mostrando uma área que tinha sido devastada e tinha vários corpos empilhados muito alto, vários corpos, um em cima do outro. E aquelas pessoas não sabiam o que fazer com aqueles corpos, porque era impossível de enterrar, porque eram muitas pessoas. E eles decidiram-se por fazer um buraco e jogarem todos lá dentro, e enterrarem tudo ao mesmo tempo. E isso foi o que o Senhor me mostrou. E uma voz
uma mensagem veio nessa revelação. E o Senhor disse: o ser humano caminha para a sua própria extinção. Não é Deus que é mau e que destrói a sua criação. Não, é o ser humano que escolhe o caminho a seguir. É o ser humano que está sendo mau e corrompendo a criação que Deus fez. O ser humano usa de forma errada o livre-arbítrio que Deus deu e faz todas as maldades que vêm na sua cabeça. Não se volta para Deus, não se arrepende, não renuncia os seus erros e no final ainda quer ser salvo. No final ainda quer ir para o céu. É bonito, né? Todos que morrem vão para o céu, são recebidos no céu. Mas o céu só entra aquele que renuncia à sua própria vontade, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que se santifica, aquele que busca agradar a Deus enquanto vida tem. No céu não entra o rico, aquele que só pensou em si, aquele que é orgulhoso, aquele que tem a soberba, aquele que nunca procura Deus. No céu não entra essas pessoas. Então a gente tem que parar e acordar para a realidade que a gente está vivendo. A gente está vendo os sinais se multiplicando. E as pessoas não estão nem aí, estão achando que tudo isso é normal. A gente está muito distraído com a política, com aquilo que a gente vê os nossos olhos, aí escolhe os nossos ídolos e torce por eles. Não adianta. A salvação não vem do homem, a salvação vem de Deus. Só Deus pode fazer algo por nós. Só Deus pode mudar a nossa situação. E por mais que venhamos a partir desse mundo, estaremos com Ele na eternidade. O céu, ele não é inclusivo. O céu é exclusivo para aquele que faz a vontade do Pai. Se o céu fosse inclusivo e entrasse qualquer um de qualquer jeito, seria apenas uma extensão desse mundo terreno que a gente vive. Uma extensão eterna, de sofrimento eterno, mas no céu não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá essas coisas ruins que a gente passa aqui na terra, não haverá maldade, não haverá corrupção, não haverá essas coisas que a gente vê aqui e passa. Então o céu é um caminho estreito que a gente percorre. E esse caminho estreito a gente só consegue achar se a gente se encher da palavra de Deus. Não adianta a gente querer achar que vai para o céu se a gente não conhece nem o caminho. A gente não conhece a palavra. A gente lê tantas coisas, vê tantas séries, tantos filmes, faz maratona disso, maratona daquilo. A gente se preocupa tanto em se entreter com esse mundo que esquece de buscar a Deus. Então Deus está chamando hoje ao arrependimento. Arrependam-se. Está vindo um juízo muito grande sobre a terra. Muito grande, não vai demorar. E Deus está chamando vocês ao arrependimento. Renunciem às obras da carne. Se voltem para Deus. Pois depois que vier o juízo que Deus derramar, não adianta se arrepender porque já vai estar morto. E quando a gente parte daqui para uma eternidade, não há como voltar para escolher diferente. Não há como voltar para fazer novas escolhas. Eu me arrependo. Avise minha família para que eles não venham para o mesmo lugar, como foi a parábola, a história do rico e do Lázaro. Não há como voltar da forma que a gente partir. As nossas escolhas em vida determinam onde a gente vai passar a nossa eternidade. Então não é mais hora de brincar. Não é mais hora de ficar seguindo figuras políticas, achando que eles vão mudar o curso da nossa nação ou mudar o curso do mundo. O anticristo está bem próximo de se revelar. Falta poucos anos. Ele já está nos bastidores agindo para que ele venha a ser impulsionado como governante único.
Ah, eu não acredito, isso aconteceu há muito tempo atrás. Desde quando Deus não previu que o Senhor Jesus ia voltar e nunca voltou? Isso é uma escolha sua, individual sua. Mas você que está ouvindo essa mensagem, saiba que hoje é tempo de arrependimento, de renúncia, de santidade, de buscar a santificação no Senhor. Se volte para Deus hoje. O juízo se aproxima. E eu estou registrando a data dessa mensagem que o Senhor deu, 5 de setembro. Não vai demorar para se cumprir o que o Senhor mostrou. E mesmo assim, Deus vendo toda a maldade do ser humano, Ele ainda está dando uma última oportunidade das pessoas se arrependerem, das pessoas voltarem para os caminhos dele, das pessoas se santificarem, das pessoas renunciarem às obras da carne. Ele está dando como ele deu para Nínive. E Nínive escolheu seguir a direção do profeta. Então, Deus chama aqui hoje você ao arrependimento. Se volte para Deus, porque o juízo está vindo. E não vai ser 1, 2, 3 pessoas, vai ser muitas pessoas. Estamos numa iminência de uma terceira G, numa iminência de uma eclosão de uma coisa muito grande que vai ceifar a vida de muitas pessoas. Não queira ser pego desprevenido, porque Deus está avisando hoje, Deus está avisando ontem, anteontem, em todos os sinais que Ele está dando, Deus está avisando. Então, assim como tu olhas para o céu e vê que vai chover, você não pode olhar para os sinais do tempo e dizer que Deus não está voltando. Então, agora é a hora de se voltar para o Senhor. Pare de se lamuriar pelo que perdeu. Volte seu olhar para Deus. Coloque sua esperança na salvação, porque esse mundo passa, mas a nossa salvação é eterna. A nossa eternidade, onde quer que a gente escolha, quer ela seja para bom ou para ruim, ela vai ser eterna e de lá não vai ter como sair. Então se volte para o seu Criador, enquanto ainda há tempo. Hoje o Senhor me levanta para entregar essa palavra. O juízo dele está próximo. Então, você está sendo avisada. Agora, o que você vai fazer é uma escolha sua, individual. O livre-arbítrio, ele pode ser muito bom às vezes, mas a maioria do tempo ele somente nos leva para aquilo que o nosso coração quer. Se vivermos dominado pelos desejos do nosso coração, padeceremos numa eternidade onde a gente nunca quis estar. Que Deus possa iluminar os seus pensamentos, que Deus possa derrubar as traves dos seus olhos, que Deus possa iluminar o seu caminho. Busque ler a palavra, busque conhecer o seu Deus e falar com Ele. Deus fala através da palavra. É o primeiro instrumento pelo qual Deus fala conosco. Todos os dias é a palavra. E sem ela, a gente não consegue alimentar o nosso espírito. Porque no final, nosso espírito volta para Deus. Me ajude a divulgar essa mensagem. Eu não tenho muito alcance e a mensagem do Senhor ela precisa ser entregue. Eu não tenho interesse nenhum em ser famoso ou ganhar algo em relação ao que eu venho divulgar. Eu apenas estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, que é entregar aquilo que o Senhor me revela. Então eu peço que você compartilhe essa mensagem com as pessoas para que a gente alcance o maior número de almas possível para o reino de Deus. E que todos venham a ter esse despertamento. Deus abençoe.